amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar e hoje vamos falar de um assunto que tem uns meses aí que não falamos, certo, Doni? Certo, Sammy Boy. É dia de falar sobre os fundos multimercados. E sabe por que o tema virou pauta de novo, meu querido Doni? Pois é, a gente já falou sobre o assunto aqui no Cafeína, fica o card para revisitar o programa anterior, mas por que voltamos a ele? Por que ficamos sem criatividade? Será? Não! Quando a taxa de juros começou a subir, muitos se perguntaram se os multimercados tinham morrido, porque vários investidores passaram a olhar para a renda fixa com mais carinho, pensando, ué, se lá tem mais segurança e agora tem rentabilidade atraente, por que não? Com isso, muitos investidores passaram a pedir o resgate desses fundos multimercado. Resgates que, aliás, foram bem maiores que os novos aportes. E, com isso, o resultado é que o saldo agora está no negativo. Mas em março, esse movimento de resgates começou a perder força. Para ter uma ideia, foram 6 bilhões de reais em saques contra 17 bilhões em fevereiro e 19 bilhões em janeiro. Os dados são da Ambima, associação que representa o mercado. Só que de lá para cá, Doni, muitas coisas aconteceram. Tivemos guerra na Ucrânia, por exemplo, e isso movimentou os mercados para direções bem opostas. A gente viu o real se valorizar. O dólar saiu do patamar de quase R$6 para casa dos 4,70. O Ibovespa voltou a subir, puxado pelas ações consideradas, digamos assim, da velha economia. As commodities iniciaram um novo ciclo de alta e como o setor representa o maior peso do Ibovespa, essas ações ganharam tração. E foi exatamente em março que os multimercados tiveram sua melhor performance no ano. Segundo o analista José Falcão, da Nuinvest, de forma geral, as posições neutras em dólar colaboraram para esse avanço. Além disso, destacaram-se os fundos comprados em títulos de renda fixa de forma geral, auxiliados pelo fechamento das curvas de juros e aqueles com posições em bolsa. E Bovespa? O principal índice da B3 teve uma alta de 6% só em março, o que deu uma boa alavancada aí nos resultados. E dentre as classes dos multimercados, o destaque ficou com os fundos macro, que em média subiram mais de 4%, isso só em março. Inclusive, foi pedido à plataforma de dados Traders Club e à Economática um levantamento com os multimercados mais rentáveis desse ano. Foram retirados os fundos que se repetiam por serem fundos espelho de um mesmo fundo master. Assim a gente evita a repetição de estratégias. Olha só, os melhores retornos nesse ano, até o dia de corte dessa pesquisa, variaram entre 10,7% e 19,5%. No mesmo período, o IHFA, que é o índice de fundos multimercados, retornou 6,8%. E o CDI rendeu 2,5%, bem menos que a média da indústria de multimercados. De acordo com esse ranking, entre os 20 fundos com melhor desempenho neste ano, há 10 multimercados macro, 9 livre e 1 com investimentos no exterior. Lembrando que os fundos macro realizam operações com diversas classes de ativos. Renda fixa, renda variável, moedas, commodities e por aí vai. Nesse caso, as decisões de investimento dos gestores variam conforme o cenário macro se apresenta. Já os fundos livres não têm compromisso declarado de se dedicar a uma estratégia fixa. Pode ter de tudo um pouco. Já os que investem no exterior mantêm no mínimo 67% dos seus recursos alocados fora do país, através de cotas de fundos internacionais que compõem estratégias macro ou também via ações, crédito e por aí vai. A questão é que se vocês que nos assistem fazem parte dos investidores que entraram no efeito manada, na questão de resgates, sinto dizer, mas os multimercados estão agora dando uma surra no CDI, como bem disse o Doni. E muitos abandonaram o barco por acharem que seria impossível bater o novo CDI, né? Que agora tem 2 dígitos. Só que os multimercados não são uma estratégia apenas para quando os juros estão em baixa. Vimos no ranking de fundo que retornou 19% neste ano contra 2% do CDI. Olha a diferença. E se a gente pegar a média, para não dizer que esse foi algo específico, um fundo muito fora da curva,
ela foi de 6,8%, o que também está acima do CDI nesse ano. A questão é que a fonte desses ganhos está em posições que dificilmente o investidor, pessoa física, vai conseguir fazer. E eu estou falando isso pela complexidade do negócio. Como o próprio Zé Falcão explicou, muito do bom desempenho estava atrelado à estratégia de inflação, alta dos juros, isso em diferentes países, e também commodities. Os multimercados são um caminho para sofisticar o portfólio de pessoas físicas. Claro que tem que sempre olhar o histórico, né? Se o gestor vai bem, ver a taxa de retorno dele líquida, porque às vezes as taxas são altas e o gestor não é ruim, mas essas taxas podem deixá-lo inviável. E como eu sempre digo, Doni, analisar bem os dados. E uma vez que você fez esse trabalho e ficou convencido que dá para diversificar seu portfólio com essa estratégia, a dica é montar uma carteira e carregar por um horizonte aí de pelo menos médio prazo, 3 anos, diria eu. O analista da Nuinvest indicou aqui 6 fundos que vêm retornando bem acima do CDI. A gente tem nessa lista o Giant Zarathustra, o nome é difícil, mas o retorno é bom, Legacy e Ace Capital, Vinland Macro, 20 Valorem e o Nu Ultravioleta Multimercado. Em 12 meses, eles retornaram entre 7% e 15,7%. Vamos deixar a lista desses fundos aqui na descrição, assim vocês pesquisam sobre cada um deles e as respectivas estratégias. O que é bom ter em mente é que ficar entrando e saindo de fundos pode fazer vocês perderem janelas de rentabilidade excepcionais. Analisando os retornos acumulados do CDI e do índice dos multimercados, todas as vezes que o investidor saiu nas piores quedas do índice e aplicou no CDI por receio, de continuar perdendo, o efeito foi o contrário. O desempenho do IHFA, que é esse índice, medido pela Ambima, nos dias e meses que se seguiram as piores quedas, resultaram em retornos acumulados bem superiores ao CDI, como vocês podem ver nesta linda tela. O que significa que o investidor que agiu dessa forma não perdeu dinheiro, mas deixou de ganhar muito mais. De tempos em tempos, o mercado escolhe uma classe de ativo para ser a vilã e às vezes os multimercados exercem esse papel. Agora tem que ver quem é mesmo o vilão. Qual é, na sua opinião? Na atual conjuntura, você é pró ou anti-fundos multimercados? Conta aí pra gente nos comentários e, claro, já se inscreve no nosso canal, Conteúdo todo dia e de graça para ajudar você a investir cada vez melhor. Dito isso, Doni, giro de notícias. A operadora de shoppings BR Malls disse que seu conselho autorizou a negociação de fusão com a Allianz Sonae, após receber uma oferta de 18% maior que a primeira. A negociação envolve o pagamento de 1,2 bilhão de reais em dinheiro aos acionistas da BR Malls e entrega de mais de 326 milhões de ações da Allianz. Agora, a decisão de fusão cabe aos acionistas da companhia concordarem ou não. Após a Meta anunciar a integração de NFTs em suas plataformas, a negociação dos tokens não fungíveis pode sair um pouco mais salgada do que o esperado. Segundo a empresa liderada por Zuckerberg, será permitida a compra e venda de itens virtuais, incluindo NFTs, no Horizon Worlds, sob a taxa de 47,5%. Desta porcentagem, 30% seria uma taxa da Meta e os outros 17,5% para a plataforma de realidade virtual. A Gol vai converter até 12 de suas aeronaves de passageiros modelo Boeing 737-800 para cargueiros de uso exclusivo do Mercado Livre. Pelo acordo, 3 aviões começarão a operar dentro da parceria em junho. Pelo lado da Gol, a previsão é que o acordo traga à empresa uma economia de 100 milhões de reais até 2023, já que a companhia não vai mais precisar pagar pela devolução das aeronaves. Notícias giradas, fim do Cafeína. A gente se encontra no próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu, Sammy Boy. Obrigado pela parceria, vocês, obrigado pela companhia e Tchau. até mais.